Falar para o irmão Luiz que nós somos companheiros do mesmo vale, amém? Eu já estive no vale da sombra da morte também, alvo de tiros também. E o Senhor, por graça e misericórdia, eu também tomei 5 tiros de 38 e foi o que me levou aos caminhos do Senhor. Eu aceitei Jesus dentro do hospital. E o Senhor, Ele foi misericordioso na minha vida. Naquela época eu era um jovem obstinado, rebelde. Era um jovem que saí de Pernambuco com a expectativa de adquirir riquezas, porque eu não me conformava com a pobreza da minha família. E olhando para a agricultura, que é a moeda que move o mundo, mas só quem vive na agricultura sabe como é o sofrimento. Depender de tempo de chuva, depender de tudo. E um dia, quando eu completei 18 anos, falei: mãe, estou indo embora para São Paulo para ficar rico. Uma ambição de ficar rico. Trabalho com meu irmão, vinha de São Paulo para cá de férias. Era muita roupa de grife, era muita roupa de moda. E essa era a minha expectativa. E eu confesso que eu voltei rico de São Paulo, bem irmãos. Eu encontrei o tesouro maior. Eu encontrei Jesus. Não tem riqueza nesse mundo que possa comparar com o teu nome escrito no livro da vida. Muitos estão correndo atrás de dinheiro, de fama. Muitos estão correndo atrás de riqueza. E esquece que um dia vão ter que estar diante de Deus, prestando conta da sua alma. Muitas pessoas estão enriquecendo, e Deus, ali no livro de Apocalipse, chama eles de pobres, cegos, miseráveis e nus, porque eles não têm a riqueza espiritual na vida dele. E Deus, Ele tem o seu caminho. Como diz o livro ali, não, Deus tem o seu caminho no meio das tormentas. Muitas vezes Deus tem nos chamado para termos um compromisso com Ele. Não é bíblico, né? Mas muitas vezes nós se fazemos de rebelde, muitas vezes endurecemos o nosso coração para a obra de Deus. E Deus, muitas vezes Ele usa de caminhos que aos nossos olhos são assim totalmente desconhecidos. Mas glória a Deus que Ele tem a forma de nos trazer e voltar aos pés dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Eu convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo 37. Perdoe-me, Ezequiel capítulo 47. Apenas 3 versículos de Ezequiel capítulo 47. Nós vamos lá lendo do versículo 3 até o versículo 5. Amém? Escola Bíblica Dominical. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia nadar. Irmãos, nós sabemos que o ato de salvação, ele se dá única vez. O homem, quando nós lemos a Bíblia, como nós vemos os rituais dos judeus, tantos ritos, tantos preceitos para o homem poder agradar a Deus, mas em toda a sua totalidade o homem nunca conseguiu agradar a Deus por rituais humanos. A palavra do Senhor diz no Romanos capítulo 10, versículo 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Nós temos um marco do Antigo Testamento, tantos rituais, tantas coisas para o homem poder agradar a Deus depois da sua queda, e ele nunca conseguiu atingir o objetivo. Nós temos homens grandiosos do passado que tiveram as suas perfeições, que tiveram ali o seu auge como pregadores, como profeta, como homens enviados por Deus, mas por ritos e por preceitos humanos eles nunca conseguiram atingir uma totalidade. É por isso que o calendário cristão está dividido a C e descer, porque antes de Cristo nenhum homem conseguiu atingir a sua estatura, não chegou a agradar a Deus em sua plenitude. Então, o marco do cristianismo se dá na revelação de Jesus Cristo.
A revelação de Jesus é uma revelação que é uma mensagem simples. Jesus não vinha trazendo rituais mosaicos, não vinha trazendo rituais. Ele apenas se direcionava ao seu público como vem e segue, como ele falou para Mateus na coletoria. Palavras simples como aquele grande homem conhecido como Nicodemos, que foi até Jesus de noite, um homem que conhecia da lei. Jesus chega, dá uma explicação muito simples para aquele homem. Aquele homem queria ter uma resposta, como é que o homem pode agradar a Deus? E Jesus chegava nele e dizia: olha, é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário ter um novo encontro, um novo nascimento com Deus. Então, assim como a gente vê em Jesus, a salvação é algo que está ao alcance de todos. Não é algo difícil, não é filosofia grega, não é uma filosofia dos antigos que tinham os seus rituais para poder chegar a Deus. Nisso nós estamos todos de acordo, amém? Amém. A salvação é algo simples, é algo que está ao alcance de qualquer pessoa que queira. É uma pessoa que, aqui diz em Romanos 10, se crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. A mensagem de Jesus, paradigmas ali na cruz, não foi uma mensagem com paradigmas, com dificuldade, porque Jesus compreendia que aquele homem ao lado da cruz dele não tinha muitos minutos para viver. Eram os seus últimos minutos de vida, e Jesus disse: em verdade vos digo que vos estará comigo hoje no paraíso. É uma mensagem que traz simplicidade, e glória a Deus por isso, porque nós que éramos gentios, destituídos da glória, nós que andávamos aos nossos próprios caminhos, como o profeta Isaías declara na sua palavra, nós estamos obstinados a viver a nossa própria vida longe de Deus. Então nós cremos, com a boca se confessa, com o coração se crê. É algo simples, é algo que é alcançado a todo mundo. Mas quando nós vamos ver a proximidade de santidade, aí já é um ato contínuo. Uma vez salvo, aí nós começamos agora a trilhar o caminho da santidade. E qual texto pode nos falar melhor do que esse texto de Ezequiel? Eu amo esse texto, porque esse texto ele fala muito aos nossos corações. Aqui no versículo 3 diz que o anjo saiu e mediu 1000 côvados. Para os apologistas que estão aqui, aqueles que gostam de... Eu estava vendo na Bíblia de Estudo da minha esposa, Liliane, ali a Bíblia de Estudo de Mulher, diz que 1000 côvados é equivalente a 536 metros cúbicos de água. 1000 côvados. Um côvado é a medida do cotovelo até o dedo mindinho. E ali eu comecei a ver o trilhar de um homem diante da presença de Deus. Aqui a Bíblia diz que aquele anjo mediu 1000 e mandou Ezequiel passar. Quando nós olhamos na jornada do homem, quando nós olhamos na jornada da pessoa que se converte, a primeira imagem que nos dá é aquele homem entrando dentro de um rio e as suas águas dando no tornozelo. É quando nós falamos que o homem está no seu princípio, está ali tomando leitinho, está começando a caminhar com Deus. É uma pessoa que ainda está seguindo, está dando seus primeiros passos, está tendo novas experiências, está tendo novos relacionamentos, está agora descobrindo uma nova vida, como a Bíblia diz, andamos em novidade de vida. É quando nós estamos ali precisando de homens como o pastor Isaac, que esteja ao nosso lado, nos aconselhando. Não que a gente vai atingir uma maturidade para declararmos a independência do nosso pastor. Não, nunca vamos sermos independentes do anjo da igreja. A gente somos dependentes, nós precisamos termos um referencial, precisamos como ovelha termos um pastor, mas quando estamos no primeiro passo, a semana retrasada teve o batismo daqueles que passaram pela água, é os bebês, são as crianças, são os novos que nasceram, são aqueles que dando o seu primeiro passo e estão tendo experiências gloriosas, porque estão ali com água nos atelhos. Mas Deus quer mais. Deus quer